Oi, gente. Meu nome é Lucas e eu nunca pensei que estaria aqui contando algo assim. Sempre fui cético, sabe? Aquela pessoa que ri de histórias de fantasmas e diz que tudo tem explicação. Mas o que aconteceu comigo nos últimos meses mudou tudo. Não sei se vou conseguir explicar direito, mas vou tentar. Só peço que ouçam até o final. Tudo começou quando me mudei para esse apartamento em agosto do ano passado. Eu moro numa cidade pequena, interior de São Paulo. O apartamento é velho, mas o aluguel era barato. E eu precisava de um lugar para chamar de meu depois de terminar um relacionamento. É um prédio dos anos 70, com aquele cheiro de mofo que não sai nunca. O lugar tem uma vibe estranha, mas nada que me incomodasse no começo. Eu passava o dia trabalhando home office, cuidando das minhas coisas, ouvindo música. Vida normal. Até que comecei a notar umas coisas esquisitas. A primeira coisa foi o espelho do banheiro. Ele é grande, cobre quase a parede toda e tem umas manchas escuras nas bordas, como se fosse velho demais. Uma noite, acho que era umas 23 anos, eu estava escovando os dentes e senti, sei lá, como se alguém tivesse passado atrás de mim. Olhei pelo espelho, mas não tinha nada. Só o reflexo do banheiro vazio. Pensei que era cansaço, sabe? Trabalho o dia todo na frente do computador, às vezes fico com a visão embaçada. Mas aquilo ficou na minha cabeça. Uns dias depois, comecei a ouvir barulhos à noite. Primeiro, era como se alguém estivesse arrastando algo no corredor do prédio. Eu abri a porta, mas o corredor estava sempre vazio. Uma vez, cheguei a descer até o térreo para ver se era o zelador. Mas o porteiro disse que não tinha ninguém no prédio além de mim. Isso já me deixou meio inquieto. Mas o pior foi quando os barulhos começaram a vir de dentro do apartamento. Eu juro que não sou de inventar coisa. Tentei achar explicação para tudo. Pensei que podia ser cano ou o vizinho de cima, ou até minha cabeça pregando peça. Mas uma noite, enquanto eu estava no quarto, ouvi um sussurro. Era baixo, como se alguém estivesse falando do outro lado da parede. Levantei correndo, acendi a luz, mas nada. Fiquei parado, com o coração disparado, tentando entender o que estava acontecendo. Decidi até gravar um áudio no celular para ver se captava algo, mas só peguei silêncio. Foi aí que comecei a ficar com medo de verdade. As coisas pioraram na semana seguinte. O espelho do banheiro. Ele começou a me assustar de verdade. Eu evitava olhar para ele à noite, mas às vezes precisava usar o banheiro. Uma vez, estava lavando o rosto e quando levantei a cabeça, vi algo no reflexo. Era como uma sombra, mas com forma humana, parada no canto do banheiro. Virei rápido, mas não tinha nada atrás de mim. Olhei de novo para o espelho e a sombra estava mais perto. Saí correndo e tranquei a porta do banheiro. Passei a noite inteira acordado, com a luz acesa. O pior aconteceu numa sexta-feira à noite. Eu estava tentando ignorar tudo, fingir que era só minha imaginação. Mas aí, por volta da meia-noite, ouvi um barulho vindo do banheiro. Era como se alguém tivesse derrubado algo pesado. Fui até a porta com o celular na mão, tremendo. Quando abri, o espelho estava diferente. Não era mais meu reflexo. Tinha uma coisa lá. Uma figura escura, com olhos brancos, me encarando. Ela começou a se mover, como se quisesse sair do espelho. Juro, eu vi a mão dela encostar no vidro, como se estivesse tentando atravessar. Fechei a porta e corri para o quarto. Me tranquei lá e liguei para um amigo, desesperado. Ele veio na mesma hora, mas quando chegamos no banheiro, o espelho estava normal, como se nada tivesse acontecido. Eu não moro mais naquele apartamento. Me mudei 2 semanas depois, mas ainda não consigo esquecer o que vi. O pior é que, às vezes, quando passo por um espelho qualquer, sinto um frio na espinha, como se algo ainda estivesse me observando. Meu amigo diz que eu devia procurar ajuda, que pode ser estresse, mas e se não for?
E se aquela coisa ainda estiver lá, esperando? Não sei o que era, mas espero nunca descobrir. Se alguém já passou por algo assim, por favor, me conta. Porque às vezes, acho que ela não ficou no espelho. Acho que ela veio comigo. Oi, gente. É o Lucas de novo. Faz um tempo desde que contei o que aconteceu naquele apartamento. Pensei que, ao me mudar, tudo ia parar. Que eu podia deixar aquela coisa para trás, sabe? Mas não foi assim. As coisas que vivi naquele lugar parecem ter me seguido. Ou pior, acho que trouxe algo comigo. Não sei como explicar, mas vou contar o que está acontecendo desde então. Depois que saí daquele apartamento, fui morar numa casa alugada na mesma cidade. É uma casa pequena, mais nova, sem aquele clima pesado do prédio velho. Tô dividindo com um amigo, o Rafael, aquele que me ajudou na noite que vi. Aquilo no espelho. No começo, estava tudo bem. Eu trabalhava, saía com amigos, tentava esquecer. Mas umas 3 semanas depois da mudança, comecei a perceber que algo estava errado. Tudo começou com sonhos. Eu nunca fui de lembrar o que sonhava, mas agora, todas as noites, eu sonho com o espelho daquele banheiro. No sonho, estou parado na frente dele, e aquela figura escura com olhos brancos está lá me olhando. Às vezes ela fala, mas não entendo as palavras. Acordo suando, com o coração na boca. Achei que era trauma, sabe? Só minha cabeça processando o que vivi. Mas aí, começaram os sinais na casa. Uma noite eu estava na sala assistindo TV com o Rafael. Era tarde, umas 22 horas. De repente o som da TV ficou estranho, como se tivesse interferência. A imagem começou a piscar e por um segundo, juro, vi o reflexo daquele rosto no canto da tela. Desliguei a TV na hora e o Rafael me olhou como se eu fosse louco. Ele não viu nada, mas eu sei o que vi. Depois disso, comecei a evitar qualquer coisa que refletisse. Espelhos, janelas à noite, até o celular. Eu estava começando a achar que estava ficando maluco. Conversei com o Rafael e ele sugeriu que eu procurasse um psicólogo. Disse que podia ser estresse pós-traumático. Até marquei uma consulta, mas antes de ir, aconteceu algo que me fez duvidar de tudo. Uma madrugada, ouvi passos na casa. Levantei, achando que era o Rafael, mas ele estava dormindo no quarto dele. Os passos vinham da cozinha. Peguei uma lanterna e fui olhar. E lá, no chão, tinha marcas molhadas como pegadas. Mas não tinha ninguém e as portas estavam trancadas. As coisas foram ficando piores. Objetos começaram a mudar de lugar. Minha chave, que sempre deixo na mesinha da sala, apareceu no banheiro. Uma foto minha com o Rafael caiu do porta-retratos sem motivo. E com certeza, o Rafael começou a perceber coisas também. Ele disse que às vezes, quando passava pelo corredor, sentia um frio estranho, como se alguém estivesse ali. Uma noite, ele acordou com a sensação de que alguém estava sentado na cama dele. Quando acendeu a luz, não tinha ninguém, mas o colchão estava afundado, como se tivesse peso. O pior aconteceu ontem à noite. Eu estava sozinho em casa, porque o Rafael tinha viajado. Era umas 2 da manhã e eu estava no quarto tentando dormir. De repente, ouvi um barulho vindo da sala. Era como se alguém tivesse derrubado um móvel. Levantei com o celular na mão e fui até lá. Quando cheguei na sala, meu Deus, tinha um espelho no meio do chão. Um espelho velho, igual ao do apartamento antigo, com as mesmas manchas escuras nas bordas. Eu nunca trouxe esse espelho para cá. Nunca vi ele na casa. E no reflexo, ela estava lá. A figura escura, com olhos brancos, sorrindo. Ela levantou a mão e o vidro começou a rachar. Corri para fora de casa gritando e só voltei de manhã com o Rafael. O espelho não estava mais lá, mas o chão da sala estava cheio de cacos de vidro. Eu não sei mais o que fazer. O Rafael quer que a gente se mude de novo, mas... E se isso não adiantar? E se essa coisa está grudada em mim? Às vezes, sinto ela por perto.
Um frio, um sussurro, um vulto no canto do olho. Tô com medo de olhar em qualquer reflexo. Tô com medo de fechar os olhos, porque no fundo, eu sei. Ela não terminou comigo. Se alguém souber o que fazer, por favor, me ajuda. Porque eu não sei quanto tempo aguento isso. E acho que ela tá cada vez mais forte. E se ela tá mesmo grudada em mim? O que vocês acham? Já passaram por algo assim? Deixe seu comentário, curta e compartilhe este vídeo. Não perca nossos próximos conteúdos. Escolha uma das duas opções na tela para continuar maratonando. Nos vemos no próximo vídeo.